Olá pessoal, bom dia, a paz de Jesus. Hoje eu não vou poder estar ao vivo com vocês, né? Então eu vou gravar aqui o vídeo, esse vídeo para que vocês assistam no horário da aula e a gente não perder o nosso conteúdo, né? Pra gente continuar acompanhando. Então hoje nós vamos falar sobre a arte persa, né? Essa arte, esse período da história, é da arte antiga, né? É ali, daquele mesmo contexto onde nós já vimos a arte da antiga Mesopotâmia, a arte dos egípcios e também dos persas. Os egípcios e os mesopotâmios, que depois vieram a ser os persas, né, na mesma região, coexistiram, ou seja, existiram ali ao mesmo tempo. Mas o Império Persa, ele meio que substituiu o pessoal da Mesopotâmia. Por quê? Porque a Mesopotâmia foi dominada pelo imperador persa, pelo rei persa, né? Então, a partir dali, se constituiu o Império Persa e esse período foi de 550 a.C. até 500 a.C. Um período aí de mais ou menos 50 anos, né? Vou falar aqui rapidamente sobre as características, não vou me demorar muito nesse vídeo, mas eu quero que a gente possa falar pelo menos das coisas mais importantes desse período. Então, só para contextualizar, o Império Persa dominou a região dos Mesopotâmios, onde existia a Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, e criaram ali o seu Império Persa, né? É muito importante frisar aqui que a religião que esse povo praticava era uma religião monoteísta, ou seja, de um Deus só, né? Tinham coisas mais ou menos ali semelhantes com o que depois veio a ser o islamismo. Não é que virou o islamismo, mas que essa religião era semelhante. E hoje, essa região aonde era o Império Persa, hoje em dia é o Irã. Então, no Irã ainda se pratica o islamismo, né? Então, o que eles acreditavam? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque é importante a gente ver o que eles acreditavam, porque é através da crença que muitas das representações artísticas e expressões artísticas estão vinculadas à religião que eles praticavam. Então, o que era esse zoroastrismo, né, que é a religião deles? Acreditava nas forças do bem, do mal, que existia um Deus, que existia ressurreição, mas não é o Deus de Abraão, né, de Isaac, de Jacó, nosso Deus, Jesus, mas é uma religião semelhante. Só que eles não tinham exatamente a definição do nome desse Deus. Que teve o profeta que fundou essa religião, ele fala sobre essas lutas do bem, do mal, dessa vida após a morte, né? E ele fala de Deus, mas é tipo assim, esse Deus dessa religião, não é o mesmo dos judeus, mas depois veio a se tornar o islamismo. Então, o que se constitui a arte persa? A arte persa é chamada uma arte imperialista. O que é uma arte imperialista? É uma arte, é um povo onde a sua civilização, tudo que eles constroem gira em torno do deus barra imperador. Em alguns lugares, por exemplo, no Egito, o deus é o próprio imperador. Nesse caso aqui dos persas, o deus deles não é o imperador, mas é uma arte imperialista, ou seja, todos os castelos, templos, tudo gira em torno de fazer para o rei, a pedido do rei, por encomenda do rei, né? E o que eles faziam nessa época? Construções muito luxuosas, exuberantes, tinha uma certa característica específica. Quando a gente olha de fora, a gente, assim, né, não sendo muito aprofundado em arte, vai até falar, nossa, isso aí é coisa de arte antiga, mas não vai entender bem. Mas se nós prestarmos bem atenção nos detalhes, é uma arte que lembra um pouco a arte da Mesopotâmia, tem elementos que vocês vão ver que parecem muito com os egípcios, mas é bem característica dos persas.
principalmente essa questão de fazer as construções assim, todas em forma de tipo geométrico mesmo, assim, quadradinho, sabe? Esse formato de construção, ela é bem característica dos persas. Eu tô acompanhando aqui no slide que eu preparei para passar para aula para vocês, né? Tem as imagens. Eu gostaria muito que vocês, nesse horário agora da aula, além de assistir o vídeo, que vocês possam abrir o slide e conferir, dar uma lida no que está escrito aqui, que é apenas o resumo dessa matéria e tem as imagens. Então, vocês vão poder ver direitinho essa questão que eu tô falando aqui para vocês, né? Então, sobre a arquitetura persa, né? Tem 3 cidades que são mais, assim, importantes, que tem as ruínas lá até hoje e que elas representam a arte persa. É uma cidade chamada Persépolis, outra que chama Pasárgada e Susa. Essas 3 cidades, a ruína delas que tem até hoje, vocês vão ver aqui nas imagens depois, elas são bem características da arte persa. Então, como que eram essas grandes construções? Tinham muitos detalhes na parede, como se fosse afrescos, né? Esse trabalho feito assim, igual mesmo nos mesopotâmios e os egípcios faziam. Só que eles gostavam de usar muito a cerâmica, aquela cerâmica brilhante, revestimento esmaltado, principalmente nos tons amarelo, azul, e faziam um trabalho muito bonito. Então, os reis encomendavam um palácio, um mausoléu, um templo para praticar leitura de poemas, por exemplo, ou para práticas religiosas, lugares públicos, mas voltados para atividades reais. Eram todas encomendadas por artistas que sabiam fazer, que sabiam elaborar essas artes, e eles faziam para o rei, para engrandecer o rei. Por quê? Não era simplesmente porque o rei era um cara egoísta e que tinha tudo do reino melhor para ele. Isso é verdade também, tudo do melhor ficava para o rei. Mas é porque, para os povos de fora que olhassem, que entravam em conflitos e guerras que tinha muito nessa época, ao ver um império grande, porque vocês sabem, né? Não era só assim, chegou, guerreou. O pessoal fazia visitas diplomáticas de um reino para o outro, conhecia o reino do outro. Então, quando um enviado, um diplomata vinha de outro lugar, ele era recebido, né? Eu vim de tal reino, em nome do rei tal, vim mandar os presentes para você. E quando ele entrava lá, ele falava: Nossa, esse lugar é maravilhoso, esse império é rico, é grande, esse rei é poderoso. Consequentemente, o exército dele também deve ser poderoso. Ele deve investir tanto no exército quanto ele investe nos templos e no castelo. E era isso mesmo. Então, a ideia de construir tudo isso para o rei era de, principalmente, mostrar poder. As esculturas, elas eram feitas sempre com essa questão da mistura, sabe? Que tinha também na Mesopotâmia e também no Egito. Dessa arte antiga, esse costume de fazer, por exemplo, como se fossem as esfinges e outras criaturas aladas com rosto humano, pata de leão, elementos que simbolizam o poder. Essas figuras misturadas de animais com humanos representavam o poder que os reis e que o Império Persa tinha. E uma coisa interessante, diferente dos mesopotâmios, é que as cidades persas, elas eram de grande avanço urbano. Não era simplesmente aglomerados de pessoas vivendo junto, mal organizado. Tinha muita coisa assim de... Era muito evoluída a parte da civilidade, da civilização. Cidade organizada, grande, próspera, com muitas atividades diferentes. Porque, assim, quanto maior a cidade, né, principalmente antigamente, ia começando a especializar os serviços. Numa cidade pequenininha, todo mundo fazia um pouco de tudo. Numa cidade maior, esse é o carpinteiro da cidade, esse aqui é o costureiro da cidade, aquele ali é o artesão que faz aquilo. E cada um daqueles que faziam alguma coisa específica prestava serviço para os outros, e assim por diante. Então é um serviço mesmo de cidade, coisa que nós vemos hoje, né? E antigamente algumas civilizações tinham cidades bem evoluídas, outras não. Na Mesopotâmia já existia esse esboço dessas cidades. Aos poucos, cada vez mais foi se constituindo cidades e bem evoluídas, no Egito também. Mas as cidades persas eram bem evoluídas, apresentavam uma grande urbanização. Então isso é uma característica também. E fora isso,
Além dessas construções, na arquitetura nós temos também mausoléus, não são tão grandes quanto pirâmides egípcias. Na foto vocês vão observar que são menores, tem até pessoas, eu coloquei uma foto onde tem pessoas próximas para vocês verem a escala. Não são tumbas tão grandes, mas do lado de dentro são todas decoradas, com detalhes em ouro, marchetaria em bronze. Marchetaria quando um material é apertado assim junto com o outro e o espaço é preenchido com argamassa, alguma coisa de modo que aquilo compõe junto. Por exemplo, uma mesa de marchetaria, vocês já devem terem visto isso em algum lugar. É uma mesa normal de madeira, aonde no tampo da madeira em cima tem quadradinhos de cores de madeira diferente. Aqueles quadradinhos são todos apertados, encaixados, polidos. Existe uma cola, uma massa que junta aquelas peças. Então eles faziam isso na parede também. Grandes afrescos com metal pro meio, ouro, prata, bronze, pedras preciosas, era tudo muito bonito, muito grande, muito imperial, imperioso, coisas para reis, né? Tinham também muitos chamados altares de fogo. Eram lugares onde os antigos praticantes do zoroastrismo faziam sacrifícios, porque eles acreditavam nessa coisa do Deus, de fazer sacrifício. Era tudo, como eu disse pra vocês, uma religião muito, assim, semelhante ao judaísmo, mas diferente, tá? Não confundo, não era judaísmo. É outra coisa. Mas possuía aspectos semelhantes. Então eles tinham essa coisa do altar de fazer o sacrifício para Deus. E esses altares eram também trabalhados, bonitos, encomendados pelos reis. Eram às vezes no templo, às vezes fora do templo. Então, nessa região são encontrados também. Então, resumindo, o que faz parte da arquitetura persa? Os grandes templos, também moradia dos reis. Os grandes templos. Não, desculpa, eu falei errado. Não era moradia dos reis. Os grandes palácios, moradia dos reis. Os grandes templos, bonitos, muito bem feito, para o rei ir lá com a corte praticar a religião, né? Os altares e os mausoléus. Fora as casas, tinha também as casas das pessoas que possuíam dinheiro, eles também encomendavam coisas para enfeitar suas casas, era tudo muito bonito, mas a dos reis, as coisas que eram para o rei não comparavam com o resto da civilização, da cidade. Era realmente algo muito mais luxuoso. Estou passando aqui para eu ver, mas vocês olhem depois no slide as imagens, muito, muito interessante. Eu queria que vocês observassem as colunas. Como que é interessante observar que na arte persa é muito específico, o tipo da arte. Tem alguma coisa que lembra os egípcios, eles pegam algumas características, tem até algumas coisas assim meio gregas, meio romanas, mas é muito característico dos persas. Em geral lembra bastante mesmo os gregos, mesopotâmios, egípcios, mas é bem específico, tem características que os diferenciam dos outros. A pintura e a escultura se resume mais a esculturas para palácios. Esculturas direto na parede, relevos, né? São chamados de relevos. É quando o corpo não é esculpido totalmente. É só aquela parte que fica aderida na parede. Então, assim, não tem muita coisa no sentido da arte muito específica, por exemplo, como um quadro, coisas que vieram num período posterior. Na arte antiga, é tudo muito voltado para os reis, como eu disse para vocês, uma arte mais imperialista, né? Muito uso do ouro e da prata, como eu falei para vocês, a marchetaria. É legal mesmo conferir aqui depois as imagens para vocês verem a diferença, a comparação com as outras artes. Outra coisa muito importante, muito interessante, que faz parte desse conteúdo, que são os tapetes persas. Vocês já devem ter ouvido falar da tapeçaria. A tapeçaria veio da origem dos povos persas, uma questão tradicional. Eles passam de geração para geração, ensinam o filho a fazer e tudo. Até hoje existem empresas que fabricam esses tapetes, claro, né, com novas tecnologias, mas buscando a padronagem, manter a padronagem desde essa época da arte antiga. É muito antigo mesmo.
Então, se vocês olharem aqui depois as imagens, vocês vão ver, inclusive, há um tempo atrás era bastante moda, quase toda casa tinha um tapete desse, inspirado nessa arte persa. Então, era muito comum ter nos palácios, além do chão para aquecer, porque era frio, nas paredes também, para enfeitar o palácio. Então, vocês imaginem que lugar bonito que era, os palácios dos reis, com todas as pinturas, afrescos, as pedras enrustidas na parede e tapetes decorando. Então, eram realmente lugares muito bonitos, né? E acho que é isso mesmo sobre a arte persa. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Como nós não podemos estar juntos hoje presencialmente, eu gostaria que vocês fizessem umas anotações e uma pequena ilustração ao lado, um desenho, sobre esse conteúdo dessa arte, esse conteúdo da aula da arte persa. Vocês podem pesquisar no Google também mais sobre isso, sobre a arte persa, coisas que estão fora do slide também, mas eu gostaria que vocês fizessem como se fosse uma listinha. Vai colocando os pontinhos e as características que vocês observaram da arte persa. Esse trabalho vai ser entregue, vai contar como pontos de participação na nossa nota. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso para me entregar. Vai estar no campo, lá no Proesc, em atividades, direitinho para vocês colocarem como resposta essa atividade. Pode ser na mesma folha. Quem não quiser fazer na mesma folha, pode fazer em 2 folhas separadas. Uma folha com as anotações, uma folha com o desenho. Mas aí vou colocar a data direitinho para vocês entregarem, porque assim como vocês fazem, né, em outras matérias, entregam o print do caderno, da participação, eu gostaria muito que vocês se dedicassem a fazer a entrega desse material dessa aula como participação, porque eu não vou estar com vocês. Eu sei que quando nós estamos juntos, nós observamos o acompanhamento, quem participa, né? Então, como prova de que vocês estão atentos a essa matéria e que estão acompanhando, façam essa atividade sobre a aula de hoje, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e nos vemos na semana que vem, tá bom?